suas Bíblias lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses 1, 12. Amém? A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. Versículo 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Podereis assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós creio que todos aqui conhecem a história de Paulo. Todos sabem como Paulo sofreu quando estava em vida, servindo a Cristo. Paulo, como todos sabem, foi um perseguidor de Cristo no começo, uma pessoa que perseguia muito o Evangelho. Ele acreditava nas suas próprias doutrinas, que ele aprendeu desde pequeno, rigidamente, mas ele foi liberto pelo próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele teve um encontro com Cristo, e naquele encontro ele mudou de vida, como fala a palavra. E a partir daquele encontro, Paulo começou a ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tudo que ele fazia, todos os seus preceitos eram somente seus. A partir daquele momento ele buscava somente a Cristo e as suas vontades. As vontades de Paulo já não faziam mais sentido para ele. Os desejos de Paulo já não faziam mais sentido para ele. Agora ele buscava e almejava somente as vontades e os desejos de Cristo e do seu Evangelho. Outrora Paulo era perseguidor, agora ele passou a ser perseguido, louvado seja o nome do Senhor. Antes ele era perseguidor do Evangelho, agora ele passou a ser perseguido por aqueles a quem ele ajudava a perseguir. Então, irmãos, a partir daquele momento, Paulo começou a sofrer, Paulo começou a passar por grandes tribulações e aflições, a qual muitos seres humanos não no dia de hoje, e até mesmo no passado, na época de Paulo, não teria condições de passar. Em outras palavras, poderia passar, mas murmuraria. Poderia passar, mas a fé não continuaria sendo a mesma. Poderia passar, mas esquecia de Cristo e largava o Evangelho. Porque o que ele passava, se essas pessoas passassem, seria duro demais para elas. Mas Paulo conseguiu combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, como fala a sua palavra. Ele sabia pela palavra que viver era Cristo e que morrer era lucro, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele sempre falava: se eu viver, eu vivo para o Senhor. Se eu morrer, eu morro para o Senhor. Se eu viver, eu vivo fazendo a obra. Se eu morrer, eu vou para a glória. De toda forma, morrendo ou vivendo, para mim é lucro, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E como todos sabem, como todos já leram, até mesmo já assistiram em filmes, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem de dores, um homem perseguido, um homem que passou por muitas aflições, um homem que apanhou, um homem que teve ali um espinho na carne, louvado seja o nome do Senhor. Um homem que foi rejeitado por muitos, onde ele andava, muitos lugares ele era chamado de tagarela, porque ele pregava, ele falava muito de Deus, ele apanhava em outros lugares,
ele sofreu naufrágio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Passou fome, passou frio, passou sede, mas em todo tempo ele louvava e engrandecia o nome do Senhor e de maneira nenhuma deixava de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí ele fala na sua palavra: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho. A mentalidade de Paulo era gigante. Ele não tinha a mentalidade dos crentes dos dias de hoje. Ele não tinha a mentalidade dos irmãos do dia de hoje. A mentalidade de Paulo era essa: ó, se eu passo por aflição, se eu apanho, se eu passo fome, se eu sou preso e eu sou ali condenado à decapitação, tudo isso é pelo Evangelho. Eu creio que contribui para esse crescimento da obra. Eu creio que outros ali que veem eu sendo mártir pelo Evangelho, eles irão se fortalecer. A mentalidade de Paulo era essa: eu faço a obra e eu sei que eu fazendo a obra eu vou passar por aflição, vou ser perseguido e posso até ser morto, mas isso vai contribuir para quê? Para que mais pessoas se fortaleçam com a minha morte, para que mais pessoas se fortaleçam com a minha fome, para que mais pessoas se fortaleçam com a surra que eu levar no meio da rua, para que mais pessoas se fortaleçam enquanto eu morro. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que é o Evangelho. A mentalidade de Paulo era essa. A nossa mentalidade tem que ser essa. A minha e a sua mentalidade tem que ser a mentalidade de Paulo. Se nós passamos por aflição no nosso dia a dia, se nós estamos desempregados, se nós temos uma família desestruturada e muitas das vezes uma família complicada, se nós temos uma vida difícil mesmo sendo crente e buscando os caminhos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que pensar: ó, eu continuo firme. Sabe por quê? Porque enquanto eu passo por tribulação, enquanto eu passo por aflição, e eu dou glória a Deus, outras pessoas se fortalecem, porque sabem que mesmo na dificuldade eu glorifico o nome do Senhor, mesmo na abundância eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, e esses vão querer se espelhar em mim, vão querer seguir o mesmo Evangelho a qual eu sigo. Sabe por quê? Porque eu dou testemunho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A mentalidade de Paulo era essa: eu vou dar testemunho de crente, eu vou agir como servo de Cristo, por mais que eu passe por qualquer tribulação que seja o que for, eu não negarei em nenhum momento a Cristo, sempre serei fiel. Sabe por quê? Porque até na minha morte, glória a Deus, aleluias, há um benefício para o Evangelho. Até no seu desemprego, até no seu desemprego, se você não murmurar, se você continuar sendo o mesmo que antes, fervoroso, fiel a Cristo, em vez de murmurar, sempre uma palavra de ânimo, irmão. Entenda o que eu estou dizendo. Você está desempregado, tem um irmão da igreja que também está, tem um ímpio que também está, mas você diz: ó, vai dar certo, você vai conseguir, porque Deus ele vai lhe abençoar. Não dizer: ó, o negócio está difícil mesmo, não está dando nem para mim que sou crente, imagina para você. Não, tem que ser diferente. Nós temos que refletir o Evangelho, glória a Deus, aleluia. Mesmo que tudo esteja dando errado para nós, nós temos que mostrar para as pessoas lá atrás que nós estamos bem. Isso, irmão, é o que faz a diferença no Evangelho, glória a Deus, aleluia. Mesmo nas dificuldades, nós temos que guardar as palavras de Paulo: se eu tiver empregado, é lucro. Se eu tiver desempregado, é lucro. De toda forma eu sirvo ao Senhor. Com trabalho ou sem trabalho, eu sou escravo de Cristo, glória a Deus, aleluia. Eu sou escravo do Evangelho, glória a Deus. É desse jeito, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que nós viemos se espelhar em Paulo, glória a Deus. E nós viemos usar o Evangelho ao qual nós vivemos e nós pregamos. Ou melhor, que nós viemos usar os problemas que nós temos na nossa vida, as aflições, sejam elas pequenas ou grandes, para benefício da obra, glória a Deus, para benefício do Evangelho.
para que as pessoas lá fora, e principalmente as pessoas de dentro da igreja, vejam, o irmão Rodrigo, ele passa por complicação. O irmão Rodrigo, eu não sei como é que ele consegue passar por essas coisas e ainda dá glória a Deus. Esse é crente. Se eu for ser crente, eu quero ser com ele. E para a igreja, eu quero me espelhar, eu quero ser igual ao irmão Rodrigo. Mesmo com as minhas falhas, eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo nas aflições, mesmo com briga, com alegria, com comida faltando dentro de casa, louve e engrandeça o nome do Senhor e dê um bom testemunho para os que estão fora e dentro. Glória a Deus, aleluia. É assim que o Evangelho flui. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Queria convidar aqui o irmão Tassiano para estar levando uma palavra da paz.